Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Declaração de Richarlison fortalece combate à LGBTfobia. Direito internacional considera perseguição por identidade de gênero e orientação sexual motivo para refúgio. Saiba tudo sobre o Tribuquê Pride Festival, que começa amanhã no Porto Maravilha, no Rio. Segunda-feira, 27 de junho de 2022. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. E vamos de Semana do Orgulho LGBTQIAP+, que eu tô bem colorida aqui. Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu na Folha. Sou bissexual, diz ex-jogador Richarlison. Para entidades, declaração fortalece combate à homofobia. Publicado em 24 de junho de 2022 por Nathan Fernandes. Pela primeira vez, o ex-jogador Richarlison falou sobre sua sexualidade publicamente. Em entrevista ao podcast Nos Armários dos Vestiários, do Globo Esporte, o ex-volante e hoje comentarista da Globo declarou ser bissexual. É a primeira vez que um jogador com passagens pela Série A e pela seleção brasileira se diz abertamente não heterossexual. Pelo tanto de pessoas que falam que é importante meu posicionamento, hoje eu resolvi falar. Sou bissexual. Será isso que faltava? Ok, pronto. Agora eu quero ver se realmente vai melhorar porque esse é o meu questionamento. Propõe o atleta. Para Simi Lahat, presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, a ABGLT, a organização LGBTQIA+, mais antiga do país, o que não muda é a capacidade profissional do ex-atleta. Isso mostra que pessoas LGBTQIA+, são tão competentes quanto qualquer um, afirma. Richarlison tem uma coleção rara de títulos que inclui um Mundial e 3 campeonatos brasileiros pelo São Paulo, uma Libertadores e 2 mineiros pelo Atlético Mineiro, um paulista pelo Ituano e uma Copa São Paulo pelo Santo André. Mesmo assim, nunca foi o jogador mais aclamado dos estádios. Quando jogava pelo São Paulo em seu melhor momento, chegou a ser ignorado pelos torcedores que gritavam todos os nomes da escalação do time, menos o seu. Apesar de não se relacionar com a competência, o posicionamento do atleta impacta profundamente na percepção que pessoas LGBTQIA+, podem ter sobre si mesmas. Isso mostra que a gente não pode deixar de lutar para ocupar todos os lugares, afirma Lahat. Eu, por exemplo, sou travesti e nunca tive referências de profissionais trans na minha adolescência. Nunca achei que poderia ocupar a posição que ocupo hoje. Logo, o posicionamento do Richarlison acaba sendo uma referência positiva para pessoas de orientação sexual distinta da heterossexualidade. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio de Nos Armários dos Vestiários, assim que acabar aqui, já clica no link que tem na descrição e ouça. O babado é certo! Um podcast GE produzido pela Fio The Match e apresentado por Joana de Assis e William De Luca. É muito importante também a leitura da matéria completa, que ainda cita a fala do dirigente do Palmeiras que, em rede nacional, questionou a sexualidade de Richarlison. E o processo que ele moveu contra o Cartola foi arquivado pelo juiz Manuel Maximiliano Junqueira Filho, que afirmou que a aceitação de homossexuais no futebol poderia prejudicar o pensamento da equipe. E ainda completou com a pérola: futebol é coisa de macho. A matéria ainda contextualiza a história de exclusão do futebol, que até meados dos anos 1930 não aceitava jogadores pretos, as mulheres eram oficialmente proibidas de jogar. Que porra é essa? Se a gente considerar que a homossexualidade deixou de ser considerada doença só em 1990 e que a transgeneridade também foi revista só agora, em 2018, nesse aspecto, o que acontece no futebol é puro suco de sociedade, né? Que merda! A gente tá enfrentando tudo isso agora. As denúncias contra cantos homofóbicos estão sendo feitas agora.
Eu sou vascaíno, o Vasco tem um lindo histórico de luta pela inclusão desde sempre, desde lá atrás os camisas negras em 1923, hoje com belíssimas campanhas contra a LGBTfobia, e ainda assim, o capitão do time no ano passado se manifestou publicamente contrário às iniciativas do clube. Os jogadores sempre demonstram desconforto ao falarem dessas iniciativas. Fala na minha cara! E a maioria dos comentários de torcedores nas redes sociais sobre essas ações é esgoto purinho. A gente ainda tem muito trabalho pela frente. A descrença do Richarlison é compreensível. O que ele ainda não sabe é o real tamanho do que a fala dele tem. Parabéns e muito obrigado, Richarlison. E saudações vascaínas, pessoa ouvinte. Apesar dos pesares, o clube, que é maior do que qualquer jogador que passa por lá, segue honrando a história mais bonita do futebol. Deu no Terra Nós. Entenda a situação das pessoas refugiadas LGBTQIA+. Publicado em 25 de junho de 2022 por Irã Juste. Nesta semana, 2 datas evidenciam a luta das pessoas imigrantes e refugiadas. Os dias 20 e 25 de junho marcam, respectivamente, o Dia Mundial do Refugiado e o Dia do Imigrante. A Organização Internacional para Migrações, OIM, contabilizou neste ano 272 milhões de migrantes internacionais, ou seja, 3,5% da população global. Já a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, contabiliza 25,4 milhões de pessoas que vivem em situação de refúgio. Levando em consideração que muitas pessoas LGBTQIA+, são vítimas de leis persecutórias de seus governos, ou então sofrem por conta da sociedade local ou de suas próprias famílias, autorizadas por um governo omisso, ficou-se estabelecido que identidade de gênero e orientação afetiva sexual podem ser motivo para refúgio. Alguns refugiados LGBTQIA+, estão fugindo da guerra ou da violência em seus países, sem que o fato de serem parte desta comunidade seja o motivo principal da reivindicação de proteção. Isso pode ser completamente desassociado. Já outros fogem exclusivamente pela perseguição que enfrentam por serem LGBTQIA+. Explica a Acnur em suas diretrizes, sinalizando que mais de 70 países criminalizam relações entre pessoas do mesmo sexo, e em alguns deles a punição pode ser a pena de morte. Apesar de, pelas leis internacionais, todos os países terem o dever de aceitar pessoas em refúgio, apenas poucas nações têm aceitado quando a motivação é perseguição LGBTfóbica. A maioria dos casos desse tipo foi feita na Austrália, Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, aponta a agência. No Brasil, o governo federal disponibiliza online uma plataforma para solicitação de refúgio e a ONG Casa Amiga faz um trabalho referência na América do Sul no acolhimento de população LGBTQIA+, refugiada no país. Na semana passada, no Dia Mundial da Pessoa Refugiada, falamos disso aqui, do tanto de pessoas que saem de seus lugares por serem pessoas das comunidades LGBTQIAP+, e isso representar um risco para suas vidas. Mas vem aí, né? A Copa do Catar. Gata. Acolhamos, ouvinte, acolhamos essas pessoas, se não diretamente, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de estar em contato. Apoie instituições como a Casa Amiga, que faz um trabalho muito lindo de acolhimento das nossas pessoas, sejam brasileiras, sejam refugiadas, lá em Manaus. Vai ter link da Casa Amiga na descrição do episódio também, tá? Deu no Popline. Tribo Q Pride Festival. Porto Maravilha recebe a primeira edição do evento em celebração ao orgulho LGBTQIAP+, publicado em 24 de junho de 2022 por Duda Monerá. O Tribo Q Pride Festival 2022 acontecerá do dia 28 de junho ao 3 de julho, na região do Porto Maravilha, no centro do Rio de Janeiro. Os 6 dias de evento vão contar com uma programação múltipla e gratuita em celebração ao mês do orgulho LGBTQIAP+.
Essa será a primeira edição do festival e terá música com experiências audiovisuais, informação e sensibilização, empreendedorismo, empregabilidade, artes plásticas e dança. O palco Vera Verão receberá os grandes shows na Praça Mauá. Já o palco Mar contará com os pocket shows no Museu de Arte do Rio. Por sua vez, o Lugar que Fala será um espaço de debates, escuta e trocas ativas sobre a comunidade LGBTQIAP+, no auditório do Museu do Amanhã. Por fim, a Feira Queer, onde cerca de 30 empreendedores apresentam suas marcas independentes no espaço do Museu de Arte do Rio. Artistas como Maria Gadu, Majur, Ju Moraes, Rebeca, Romero Ferro, entre outros, importantes nomes para a representatividade da comunidade LGBTQIAP+, estão confirmados para os palcos do evento. O festival é apresentado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e conta com uma rede de parceiros e apoiadores por meio de uma grande mobilização conjunta que integra a iniciativa privada. Assim, para atender cerca de 115 mil pessoas ao longo de todos os dias, teve uma cooperação do poder público e do movimento social organizado. Os idealizadores e realizadores do projeto são Bene Falcone, junto com Micael Noah e Thiago Berriel. Ficou nítida a necessidade de fazermos mais pela nossa tribo, pelas dezenas de milhares de pessoas que fazem parte desse universo que criamos junto a eles. Continuamos fazendo e sendo música, mas é hora também de olhar, cuidar e celebrar a nossa tribo. Afirma Bene, que além de idealizador do festival, é vocalista da tribo Q. Eu sempre marquei meu ponto no Candy Bloco, sim. Agora que é tribo Q e que tem festival, não sou eu quem vai ficar de fora, não é mesmo? É, gata. Na descrição do episódio, todas as informações, linkzinho. Então, galeras do Rio, vamos que bora. E galeras de fora, vem pra cá, que vai ser o fecho nesse Porto Maravilha, hein? Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e na parada SP, a organização Vote LGBT tava trabalhando. Olha o barulhinho. Entre um bate-cabelo e outro, eles fizeram um levantamento sobre as intenções de voto das pessoas que estavam lá participando e o presidente Lucas lidera com 86%. Bom dia, Pantera. Bom dia, Lula! Em segundo lugar, gente, sério, não ri, tá? Eu sou fina, querida. Ciro Gomes, com 2,5% dos votos. Abafa. E em terceiro lugar... Eu sou o robô do Bolsonaro. Sério, ainda tem LGBTQIAP+, maluca que vota nesse monstro que ocupa a cadeira atualmente. Ah, vai tomar no cu vocês, hein? Mas saiu uma entrevista da maravilhosa Erika Hilton para um programa do canal da Carta Capital na última sexta, em que ela afirma que Lula não tem se posicionado de forma suficiente em relação à população LGBT e quem concorda, respira. Porra. Pois é, vamos apoiar irrestritamente sim, mas não vamos de perder senso crítico, não é mesmo? Tá entendendo? Durante a semana, a gente destrincha mais esse babado. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG Eu Mesmo, que também apresento juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da rede ativista de vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Amanhã é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, e sim, ainda precisamos de um Dia do Orgulho. Exatamente. Agora temos o mês do orgulho, porque sim, o capitalismo se apropria das nossas pautas para fazer dinheiro e a gente, enquanto comunidades, ainda não faz o melhor uso do nosso Pink Money. Então conscientizem-se, comunidades, porque é sobre nossas existências e não sobre o quanto elas valem, tá? Se liga, hein? Rod Gomes apresenta o Bom Dia Bicha do Orgulho amanhã e segunda-feira que vem eu tô de volta. Beijo!